façam favor, você não, primeiro os meus ilustres colegas de painel, faça favor. Eu posso dar a minha visão sobre isso, não é? Que é, podemos começar por aqui, que é relativamente a este tema, assumindo a minha old scholaridade, não é? Portanto, já percebi que sou o mais velho aqui desta nossa conversa. Eu pinto o cabelo, tem calma, calma, não digas isso. Exatamente, mas sabendo isso, na prática é verdade que as coisas mudam muito, ou seja, falávamos nisto que há 30 anos atrás era muito normal nós sabermos o número de telefone de toda a gente e fixávamos naturalmente. Hoje não sabemos, porque passámos a estar um bocadinho mais viciados no sentido de não precisarmos de saber as coisas. E, portanto, muitas das vezes acontece isto também e aquilo que eu acredito é que quando nós passeamos na rua e olhamos para as coisas, e estamos aqui a falar em particular de outdoors, sejam eles de várias áreas, mas obviamente os digitais têm uma visão muito diferente e mais atualizada, é óbvio que isso nos gera imediatamente, se calhar às vezes, muita captação. Porque, por exemplo, nós trabalhando numa área que envolve diferentes marcas, eu quando dava aulas dizia isso aos alunos, há marcas que nós não sabemos dizer de outra forma. Pronto, vou dizer aqui, não estou a fazer promoção de nenhuma marca, mas eu não sei dizer Tupperware sem dizer Tupperware. Claro. Eu, se me pedirem para andar num 4x4, eu não digo um 4x4, digo um Jeep. Mas Jeep é a marca de uma área particular. Ou seja, este tipo de visões que nós muitas vezes temos acaba por nos captar muito nesta matéria de nós fixarmos as coisas. Agora, obviamente, eu tento não abdicar disso e tento não abdicar das origens e acredito muito nisto. Acho que quando nós vamos... Quando estamos out of the door, não é? Que é fora de casa, e olhamos para o outdoor, muitas vezes aquilo capta-nos imensamente, porque da forma como é dita, da forma como aparece uma determinada marca, etc. Claro que pode acontecer nos extremos, que a gente já sabe, uma coisa que eu não gosto de nada, veja ali, e vir os olhos ao contrário. Mas a esmagadora maioria das vezes faz com que nós voltemos a recordar aquela, que engraçado, já não vi há tanto tempo e agora olho e vejo de forma diferente. Mas pronto, é a minha visão um bocado mais old school, não é a vossa, não é? Gostava de ouvir a vossa. Eu posso falar sobre a minha, posso ser assim um bocadinho suspeito, mas a verdade é que nós temos que viver sempre com tudo, ok? Acredito que o outdoor tem a sua força e a sua projeção, mas na realidade também não há de viver sem aquele dispositivo que nos acompanha diariamente, a cada minuto, que também tem uma força muito grande para anunciar aquilo que são as marcas e tudo mais que nos impacta diariamente em todos os meios. Acho que também nos esquecemos de outros meios, ok? Acho que não há de ser só o telemóvel, mas continuam a existir sempre outros meios que também continuam a ter muita força. E acho que o meio não vive por si só, mas também vive da criatividade e pelo impacto que cria. E também pela disponibilidade que nós temos para estarmos receptivos àquilo que estamos a ser impactados, ok? É óbvio que nós temos um scroll muito rápido, não é? Nos nossos telemóveis, mas eu quando vou para as redes sociais, nós temos sempre algum objetivo para fazer, portanto muitos daqueles anúncios que por ali passam, também, digamos assim, também passam por aquilo que é o meu coador, digamos assim, dos meus impactos, daquilo que acabo por reter aqui na minha memória. Acho que há campanhas que ficam para sempre em cada um dos meios. Tivemos um ITV há uns anos de Media Market que impactou muito com um movimento católico que estava aí associado, que só viveu de TV quase e essencialmente. Existem outros anúncios que viveram muito pela TV, que cresceram também aí, ou de várias marcas, e acabam por se transferir também para aquilo que é muito consumido, que é o online, e sabemos bem disso e o peso que tem no investimento em publicidade. Agora, quando nós falamos em impacto, e naquilo que nos deixa maior memória, eu acredito que o outdoor digital, principalmente o digital, mas pronto, um bocadinho também o estático, de grande dimensão, que não seja só um aro em chapa, digamos assim, que conviva com efeitos de luz e tudo mais, atua mais no nosso inconsciente, que é aquilo que depois nos leva a uma decisão no momento da compra, do que
outros meios. E também, pronto, é o que dizem, é que o out-of-home, aos poucos, acaba por vir ganhando assim um bocadinho de espaço dos outros meios, mas pronto, impacto sim, omnicanal também, mas também a criatividade e a conjunção destes três pontos acho que poderá majorar ou não e dar mais ênfase ao online, dar mais ênfase ao outdoor. Enfim, depois depende de cada uma das marcas e da sua estratégia, digamos assim, para anunciar. Um bocadinho generalista, não é? Mas pronto, é a minha perspectiva sobre aquilo que é o meio da publicidade, digamos assim. Bem, eu se calhar vou ser um bocadinho generalista também, mas eu como trabalho muito com sensibilidades e acho que devo partilhar isto, penso sinceramente que o telemóvel está associado a algo tóxico hoje em dia, mais do que nunca. Sim. A televisão mesmo. Nós olhamos para as televisões, ou é guerra, ou é isto, e começamos a criar um asco interior, que às vezes nem damos por isso. O telemóvel o mesmo, portanto, estão a proibir. Eu tenho uma filha com 13 anos, ela não pode usar telemóvel, eu acho muito bem que não use, não precisa dele. Portanto, que o use seguramente para poder acrescentar mais qualquer coisa à vida dela. Mas acho que o telemóvel acaba a ser associado sempre a algo não tão positivo, e a mim ainda me surpreende ver um outdoor que com uma cor, com uma imagem, com arte de quem pensou, porque é que fizeram aquilo, e eu acho que marca-me mais, porque eu estou com uma disponibilidade, quando agarro no meu carro e os meus filtros, as minhas armaduras do dia, estão muito mais em baixo e muito mais disponíveis para beber e para ver algo com um bocadinho mais de virgindade no olhar, eu propriamente, quando vou para o meu telemóvel e que sou bombardeado porque quero, porque não quero, e acabo às vezes, e isto acontece muito, quem trabalha muito no meio da publicidade, nos telemóveis, nas redes sociais, fica sempre associada, hoje em dia até acho que as marcas que há coisa de 2, 3 anos apostavam tudo nos telemóveis, cada vez estão a apostar mais porque querem que os produtos estejam associados a qualquer coisa que nos conforte, que nos deixe, que nos faça sentir bem, e com esta, por exemplo, com estes outdoors digitais, eu acho que isto é maravilhoso. Fascina-me ver filme, ver imagem, ver vídeo, não ser só aquela imagem do estático que nós estamos sempre habituados, depois fica todo, o sol bate e aquilo começa a ficar sem tinta e nós olhamos, mas acho que, com toda a honestidade, que os outdoors digitais, tudo que é rua, tem muito mais impacto, no meu entender, do que hoje em dia um telemóvel. O telemóvel é algo que eu ponho para o lado, e os mais novos também já fazem um bocadinho isso. E o perigo é quem conduz olha para o telemóvel, não é? Pronto, O perigo adicional. Isso. Eu costumo dizer que o outdoor favorece quem anda na estrada. Existe um cone de visibilidade, não é? Toda a gente conhece. Olhando para a frente, nós bloqueamos automaticamente a possibilidade de qualquer transição que exista na nossa marcha nos oferecer perigo. Também concordo exatamente com isto. Portanto, é um obstáculo ao telemóvel favorável também à nossa marcha. E tem essa vantagem de nos fazer olhar em frente e não para os pés. Quando se caminha, faz muita diferença. É isso, o GPS e tudo mais. A gente vai olhar para os pés e chega ao fim, não vê o buraco e cai dentro do buraco. E acontece nos carros, com algumas pessoas infelizmente a conduzir, olhar para os telefones. Portanto, nessa matéria eu acho que o outdoor tem essa vantagem. E o ser digital tem uma dupla vantagem nesse sentido, da pessoa não ficar tipo olhar e tirar os olhos imediatamente, porque aquilo gera normalmente curiosidade. Certo. O timing não é como na televisão, não são 30 segundos, 50 segundos, mas faz toda a diferença, porque leva-nos a olhar com os olhos várias vezes para o mesmo sítio, mas percebe-se imediatamente a mensagem nesta perspectiva que ele dizia. Sim. E obrigou o digital, os autores digitais, obrigaram os comunicadores, a quem fabrica, a quem pensa todas as campanhas, obrigou-os de outra forma. Portanto, o estático era uma coisa, e agora acho que os obriga a tentar compreender melhor o público, a tentar perceber qual é o público que quer atingir. Mas eu, se me permitem, eu sou da área, não é? Sou do digital. Eu ainda assim acho que o estático tem muita vida, ok? Também. A verdade é que se nós pegamos no zapping que fazemos aos anúncios do telemóvel e aos anúncios da televisão, eles podem ter anúncios de 40 segundos ou poucos segundos. A verdade é que nós fazemos sempre aquele zapping, ok? E esse zapping é o tempo que nós temos tempo que nós disponibilizamos para ver um anúncio. Portanto, se a mensagem é boa e se o conteúdo é impactante, acho que o estático também consegue conviver bem também no
nosso dia-a-dia. Acho que o tema aqui poderá ser sempre aquela capacidade que eu tenho para estar disponível para acolher aqui mensagens. Há pouco o Ricardo deu assim um live talk também a isso. Eu acho que a disponibilidade que eu tenho para acolher outras coisas banais, digamos assim, sem ser aquilo que é a rotina do dia-a-dia, é um ponto bastante para mim importante para a publicidade, porque é aí que a minha campanha pode ser majorada, no que diz respeito a majorar o impacto, o número de pessoas e tudo mais. E é este ponto aqui, que em todas as campanhas, mas especialmente aqui no outdoor, poderá depois também ser aqui um ponto de diferenciação entre aquilo que é uma campanha digital que oferece muitos impactos, porque temos muitas pessoas a impactar com um determinado anúncio e com aquilo que também temos aqui na rua, não é? Nós temos redes nacionais, metropolitanas e tudo mais, mas depois acabamos sempre por competir um bocadinho com aquilo que vemos também na televisão e muito nos telemóveis, não é? Há uma frase que eu aprendi na escola onde fiz a minha na altura era o Bacharelato, isso já não existe agora, mas quando eu estudei também. Eu também tive. E há uma frase que fixei eternamente e que não esqueço, que é: se formos só mais um, é que ele dizia, se formos só mais uma escola, somos uma escola a mais. Mas eu fixei a frase: se formos só mais um, somos um a mais. E em particular, tenho trabalhado há alguns anos também na área de uma agência, fazendo as campanhas, etc. Uma das coisas que nós sempre, e que eu sempre acreditei muito do ponto de vista de estratégia, é que se efetivamente aquela campanha for uma a mais, para dizer mais do mesmo, ela continua a ser a mesma. E não há dúvida que, em particular no outdoor, isso faz toda a diferença, que é quando nós vemos uma coisa que é diferente daquilo que estamos habituados a ver e que muitas marcas fazem a mesma e para o ano parecida, e quando de repente acontece uma coisa que de alguma forma nos atrai, que nos surpreende com alguma coisa diferente, isso gera um muito maior impacto. E ao gerar impacto tem a ver com isto, que é, se uma determinada marca não nos sai da cabeça ou nos fica na cabeça por alguma razão, é mais normal, e eu digo isto, vou às compras também, não é? A gente chega lá, já sabemos que nos supermercados em particular, as que estão nas filas do meio, ao nível dos olhos, são normalmente as que têm campanhas também internas maiores, mas depois as acima ou as abaixo, pronto, mas a partir do momento em que eu fixo a marca, é mais provável que eu vá a um determinado sítio à procura da marca do que eu olhar para aquilo que está à frente dos meus olhos. E isso faz toda a diferença, ou seja, acho que no outdoor, ou seja, também no digital, quando efetivamente alguma coisa nos impacta de forma diferente, isso faz-nos imediatamente ficar com aquilo cá dentro. Como eu dizia há bocado, relativamente às marcas que eu não sei dizer outros nomes para além desses. E isso faz-nos esse impacto, e criar esse impacto faz toda a diferença. Claro. Obviamente, e como me dizias bem, o autor, seja ele digital ou não, obviamente faz-nos essa captação, mas é muito diferente das pessoas irem andar com o telefone na mão, vão no passeio e entram pela passadeira adentro sem largarem o telefone, correndo o risco de ser atropelados, não é? Porque a pessoa vai com aquilo na mão e não vê, ou vai a conduzir, olhar para o telefone e baterem uns nos outros, que isso acontece infelizmente com grande frequência já. Ou seja, os telefones têm essa mais-valia de, se eu estiver aqui parado e estou a girar, mas a mais-valia são microsegundos comparado com aquilo que às vezes nos capta a atenção, dos 10 segundos que eu vejo um autor digital. Faz toda a diferença. Portanto, as próprias marcas, e quando digo aqui a marca não é a marca que vende ou a marca que produz, não é? As marcas, de uma forma geral, têm que ir atualizando essa capacidade de perceber como é que nós chegamos, mais uma vez, uma frase que eu também gostei muito, aprender há muitos anos, às duas coisas que são as mais importantes do nosso corpo humano, que é a nossa cabeça e o nosso coração. Se a marca e a campanha conseguir alcançar essas duas vertentes, é muito mais provável que ela dificilmente saia de lá. Pronto, mas isso eu concordo inteiramente, que há aqui sempre visões diferentes e se calhar os mais jovens já gostam mais de dar ao dedo e nós se calhar ainda gosto mais de dar aos olhos, não é? Mas pronto, não sei, é a minha visão. Eu acho que talvez o outdoor digital obriga aos criadores e a mudar completamente o algoritmo de como fazer promoção. E eu acho que muitas vezes, se calhar no início dos outdoors digitais, ainda existia aquele estigma do é a mesma coisa que o estático, mas pronto, é ali numa televisão, passa 10 segundos e muda para outro. E eu acho que o segredo do outdoor digital,
passa exatamente criar uma história, criar uma relação, criar saber usar no todo para comunicar. E acho que também são as próprias agências que se têm que desafiar elas próprias para desafiar depois as empresas de outdoors digitais, por exemplo. Sim, talvez. Assim, eu continuo a achar sempre, e pronto, isto pode ser assim uma figura de estilo, uma alegoria, mas que é como quando nós vemos uma imagem a preto e branco e aparece alguém, uma pessoa, pronto, charmosa, atraente, seja mulher ou homem, seja o que for, vestida de vermelho ou de azul, e que ele acaba sempre por sobressair. Na realidade, tudo que não é a banalidade daquilo que estamos habituados a ver, seja bonito, seja feio, seja completamente diferente, fica-nos sempre aqui na memória. Depois também existe aquela questão, não é? Até que ponto é que temos a questão da criatividade das agências, que eu acho que é também um ponto que podemos também avaliar, pensar, e acho que depende também muito, não só as agências, porque as marcas também têm motivações para um tipo de meio, a rádio, por exemplo, agora estamos com uma campanha na rádio de uma empresa de telecomunicações também, que fica também na retina, chamadas entre pessoas conhecidas. Portanto, eu volto aqui a falar que o Omnicanal também tem sempre aqui um peso bastante importante. Pois existe sempre aquela questão, até que ponto é que nós conseguimos medir isto aqui e saber que se o investimento de um lado face ao investimento do outro conseguirá nos levar para aquilo que é a melhor rentabilização daquilo que pronto, que são as nossas campanhas. E eu acho muito honestamente que volto àquela imagem que disse há pouco. Acho que aquela imagem que quando tudo deixa de ser banal, como uma coisa corrida e rápida, feita para consumo direto, ok? Do meu ponto de vista, não é? Para consumo direto acaba por majorar aquilo que é a ação também da própria marca. Acho que também existem vertentes também distintas. Uma delas é aquela que Pedro disse há pouco, que é criar só, ou alavancar aquilo que é o nome da marca, não é? Sei lá, se eu vir uma marca de chocolates, eu chego a um supermercado e eu nem quero saber qual é que é o chocolate, vou procurar aquela marca e dentro dos seus produtos escolho um qualquer. Portanto, vendemos bem a marca. Existe outro ponto também, que é vender o produto da própria marca, que ainda é outro ponto, que aqui sim poderá também diferir aquilo que é o melhor meio, ou até que ponto é que podemos investir mais num meio ou noutro para tirar maior rentabilidade desses produtos. Acho que o digital foi feito para engrandecer as marcas. E digitais eu vou passar aqui, vou dizer aqui o que eu vejo, não é? Que a Madre Mídia tem de grande formato, porque também não temos mais no país, temos 1 ou 2 pontos, mas em termos de rede, a Madre Mídia tem muitos. Acho que é aqui que as marcas podem ter aqui um veículo bastante grande para impactarem em grande. Quando impactamos o produto, tenho algumas dúvidas qual é que poderia ser, qual é que é aqui o melhor meio para rentabilizar. Será que é um reel? Será que é um multipapel? Tenho aqui as minhas dúvidas. Existem sempre algumas métricas. Eu fico a pensar, por vezes, são uma quantidade, quando se faz publicidade, são uma quantidade de meios que usamos. Isso. E, obviamente, quando se usam esses meios, depois também vamos percebendo qual é o que está a resultar mais, não é? Certo. Ou só ver os impactos, mas eu mesmo assim continuo a acreditar de sair à rua, não ter que olhar para o telemóvel, estar no carro e ver um ecrã gigante, ver um LED para nós ali, eu acho que isso é fantástico. Acho que tem um impacto enorme, porque vejo realmente as pessoas com um bocadinho de aversão. Aliás, o telemóvel acaba por tornar as coisas às vezes um bocadinho vagas. Porque se reparares, qualquer pessoa pode fazer praticamente publicidade, gasta 10 euros por mês e foi ali uma publicidade, um pequeno negócio. Significa que qualquer pessoa pode, mas na parte do digital, dos grandes outdoors, também qualquer pessoa pode, mas tem que ser pensado de outra forma e tem que ser pensado com outro fim e com outros instrumentos, eu acho. E acima de tudo, criar afeto, que eu acho que o que mais me emociona é quando olho para alguma coisa que me cria emoção, e a emoção
desconstrói-me. E quando me desconstroem, ganham-me. É um bocadinho por aí. Há uma coisa que eu acredito muito, eu já nem me lembro se já disse ou não, mas que é este tema do mais importante do que sermos nós a falar sobre nós é ter outras a falar sobre nós. E eu acho que isso acontece muitas vezes nesta capacidade, ou seja, quando uma determinada coisa, uma determinada imagem, uma determinada mensagem passa para alguém e alguém fica captado com isso, às vezes é a própria pessoa que diz: tu já alguma vez viste e já reparaste? Diz: não vi. Tu mas há de ver naquele outdoor ali ou vais àquela página e vês não sei o quê. Isso faz com que ter os outros a falar de nós é mais importante do que sermos às vezes nós próprios a falar sobre nós. Certo. Neste sentido de gerar muitas vezes uma intermediação, e a intermediação não é no mau sentido, é no bom sentido. De dizer: por acaso não tinha reparado nisso, mas agora já fui ver e tens razão. Ou seja, quando estas coisas acontecem, tem muito a ver, e eu tenho trabalhado na componente de campanhas muitas vezes, era muitas vezes isto que nós tentávamos, e não era fácil para algumas marcas que têm uma visão se calhar às vezes um bocado mais comercial, é perceber a diferença entre a visão comercial e a visão de implementação, que são duas coisas um bocadinho diferentes. O comercial não tem nada de mal, obviamente, e é importante, e há muitas áreas, dependendo do tipo de áreas, que fazem essa diferença, mas isto faz muita diferença quando são outras a falar sobre nós e não nós a falarmos sobre nós próprios. Eu acho que estamos aqui num excelente exemplo disso, não é? Ainda não falámos de nenhuma das nossas marcas em particular, mas obviamente que se começássemos a fazer comentários, íamos ter comentários positivos para fazer. Mas então eu lançava aqui uma coisa que me vejo muitas vezes aqui a pensar. É óbvio que eu estou do meio do outdoor, não é? E muitas das campanhas passam por mim antes de irem para o ar. E a visibilidade que eu tenho das campanhas é de quem está atento ao meio. E muitas das vezes leva-me a pensar: será que a visibilidade de uma campanha, neste caso em digital, que é aquilo que estou mais envolvido, tem a mesma projeção nos outros que tem em mim, ou é inferior ou é superior? Porquê? Porque a predisposição por todos nós é um bocadinho diferente mediante o meio onde nós estamos ou mediante as ações que estamos aqui a tomar. A minha predisposição para ver até um outdoor, se está tudo bem com ele, enfim, normal, não é? Claro. Temos uma rede bastante grande, portanto temos de estar atentos também a isso. Portanto, essa predisposição é alta. Mas dou-me por mim a pensar muitas vezes até que ponto é que esta campanha do anunciante A ou B, que eu estou a vê-la aqui e estou a gostar, há coisas que podem melhorar, seja lá o que for, até que ponto é que está a chegar aqui ao outro da forma que deveria aqui chegar. E depois compará-la também com os outros meios. Portanto, esta envolvência toda muitas vezes também me deixa angustiado, não é? Porque os dados estão aí e se existe um investimento crescente no out-of-home face a outros meios, a gente pode enganar uma vez, podemos enganar duas, mas à terceira já não enganamos. E como já andámos aqui há muitas vezes, digamos assim, há aqui um caminho. Mas existe aqui este tema que é: será que aquilo que eu vejo que estou predisposto, mais predisposto a ver, é igual aos outros, ou com que magnitude é que chega também aos outros? Ou com que filtros é que os outros estão a ver? Será que os filtros com que tu vês... E será que eles vêm mesmo? Será que o próprio, se és um profissional da área, já não tens várias armaduras para olhar para as coisas? Claro. Que é normal. Por exemplo, na minha área, as pessoas perguntam-me assim: pá, Ricardo, vem ao espetáculo. Eu às vezes não quero ir a espetáculo nenhum. Eu quero ficar em casa. Eu quero descansar, percebes? Faz parte. Não, estou lá 20 horas por dia, agora não, quero parar um bocado. Tem a ver com isso. E eu próprio, quando olho para a minha profissão, vejo-a de uma maneira diferente do que o público em geral. É normal. Isso mesmo, isso. Tal como de certeza tu tens uma experiência enorme em publicidade e neste meio, vês as coisas de outra forma, não é? E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi há uns anos atrás, agora já quase ninguém fala sobre isso, mas à segunda-feira ganhamos todos Euromilhões, não é? À sexta é que é difícil. E isto é o que nos acontece no nosso dia-a-dia na gestão, seja das campanhas ou da criação daquilo que nós entendermos, não é? Que é a forma como nós passamos, pode-nos obrigar às vezes a ir a subir as nossas escadas, ou vamos numa caminhada e de repente temos duas estradas, pela esquerda ou pela direita. Eu agora vou por qual? E a gente toma uma decisão, mas aquilo não tem que ser uma decisão eterna. E acontece a mesma coisa com as campanhas ou com a publicidade.
A gente pode tomar uma decisão num determinado dia, mas depois tem que se obrigar a autoanalisar aquilo que o impacto que tem ou não tem, e se não tem, mais vale a pena voltar outra vez para trás na estrada e seguir por outra, do que fazer questão de seguir sempre, desculpem a expressão, na rodinha do rato, não é? Porque a rodinha do rato, o rato não sai lá de dentro e está sempre no mesmo sítio. Portanto, à segunda-feira ganhamos todos, de certeza, temos a certeza se já ganharmos. Se não ganharmos, à sexta temos que decidir o que é que fazemos. Fazemos ou não fazemos? Mas nós não conseguimos nunca tomar a decisão já depois de ter a certeza que as coisas aconteçam. E nas campanhas em particular eu acho que isso acontece muitíssimo, não é? Portanto, é preciso irmos autoanalisando e, como dizias e bem, nós, obviamente, há pessoas que têm mais experiência de umas coisas e mais experiências de outras. Se eu não tenho experiência numa determinada área, às vezes é mais importante, se eu tiver dúvidas, voltar atrás e fazer perguntas a pessoas que eu confie e diga o que é que achas, não achas? E a pessoa diz-me, pá, acho que vocês estão a fazer mais ou menos. E isso pode-me obrigar a mim a repensar, lá está, voltar um bocadinho para trás e depois avançar em formatos diferentes, porque são sempre desafios, não é? São sensibilidades diferentes. Sensibilidades. Eu acho que, acima de tudo, é nós não estarmos numa visão, desculpem a expressão que eu também uso óculos, não é? Mas não pode ser de óculos fechados, não é? Nós não podemos ter óculos fechados, temos que conseguir abrir um bocadinho a nossa mentalidade e tomar as decisões, e nunca temos a certeza que fazemos as coisas certas, não é? Por exemplo, eu não tenho a certeza que o que estou a dizer seja alguma coisa de jeito, pode não ser, mas pronto, depois se algum de vocês disser, não aparece. Olha, o António Lobo Antunes dizia uma coisa e eu agora lembrei-me, ele dizia que nunca tinha, pergunta porque é que ele escrevia, como é que ele escrevia maravilhoso, porque é que ele fazia aquilo maravilhosamente, e ele dizia assim, porque nunca perdi a virgindade num olhar. E eu acho que o segredo é olharmos para as coisas sem filtros, olharmos como se fôssemos uns miúdos, e aí é que está o segredo, acho que é o segredo da comunicação. E muitas vezes achamos que o mundo do digital, isto é a minha opinião, um mundo que é tudo técnico, que é tudo números, não. É emoção, é sensibilidade, é criar laços. Às vezes, de certeza que houve grandes campanhas que só não foram maiores porque não foi no momento certo. Ou então porque o mundo mudou neste momento. Que preocupações é que existem nos portugueses? Neste momento, quando se faz promoção, publicidade, o que é que vai na alma de cada um? É um bocadinho por aí. Tem a ver com a leitura de que fazemos da mesma forma, de que quando alguém está a programar que espetáculos é que vou fazer para o ano, não sei como é que estará o mundo para o ano, como é que as coisas estão, o que é que as pessoas querem ver, o que é sensível. É o mesmo tema, exatamente. Exatamente. Eu posso fazer uma determinada campanha e ter o azar que no dia em que aquilo começa a sair é o dia que começa uma guerra num lado qualquer, ou que começa aí uma tempestade tropical que estraga tudo e que ninguém sai à rua. Isso pode acontecer, mas isso lá está. Nós nunca temos a certeza que isso nos vai correr bem ou não. Isso não invalida que nós não possamos tomar as decisões, ter a visão estratégica, etc. e fazer isso. E iterar também, não é? Claro. Algumas iterações têm que ser feitas no percurso que também falou há pouco. Acho que um bocadinho também isso. E acho que essa questão do filtro também é importante. Acho que há campanhas que podem chegar a nós mais facilmente, outras não tão facilmente, e existe um caminhar também do mundo também para isso. Mesmo o consumo da publicidade também vive de filtros, não é? É óbvio que no meu pessoal, já há muitos anos esta parte, a gente tem os filtros todos, tem as pastas pessoais, depois tem mais 2 ou 3 pastas, não é? Que é para separar tudo aquilo que é lixo, ou perto de lixo, ou suspeita de lixo, não é? E acho que também que uma das partes que nos deixa receptivo também para acolher aquilo que é o mundo do outdoor, na minha perspectiva, é também a questão da ausência dos filtros, não é? Okay? É que eu acredito que os 2 momentos que nós poderemos estar mais disponíveis para acolhermos publicidade, eu falo por mim, ok? Será sempre precisamente em que saio de casa com os meus filhos, deixo-os na escola, tem um bocadinho de espaço, ok? Quando vou da escola para o trabalho e normalmente quando volto a casa ou nos trajetos normais à noite, pelo levar o filho ao futebol, o filho à dança, enfim, essas atividades-itas. Em que os filhos desconstroem-te e deixam-te mais disponível, emocionalmente bem para acolher as coisas de outra forma. Eu acho que é por aí. E é aí que também estamos sem os outros dispositivos que nos captam a atenção toda para tudo aquilo que não é o ambiente em redor, digamos assim. E acho que é o único ponto onde nós conseguimos ter um meio sem filtros, ok? É impossível tapar um outdoor, é impossível
Bem, se eu não gosto, vou dizer, se eu não gosto de sapatilhas, vou criar aqui um filtro para sapatilhas, eu posso construir no meu telemóvel ou no meu computador. A verdade é que no meu outdoor nunca vou conseguir fazê-lo, e aí, no preciso momento de maior receptividade e de maior fragilidade para sermos impactados por aquilo que são que é a publicidade, quanto mais desarmados estamos mais disponíveis para acolher, acho que também existe uma projeção, uma majoração daquilo que é a possibilidade da mensagem também ficar retida. Okay. É óbvio que a campanha, como falaram há pouco, a criatividade tem um ponto muito importante, mas esta fragilidade aliada à disponibilidade que nós temos para acolher estímulos exteriores, neste caso a publicidade, acontece nesses momentos, estamos mais desarmados, e aqui sim, eu acho que existe um caminho maior para o outdoor, no meu ponto de vista, para o outdoor do que para os outros meios, porque são mais controlados. Eu tenho que me predispor para fazer aquilo, portanto eu quase que me armo para ter essa predisposição, para pegar no telemóvel, porque já estou atento ao meu telemóvel, que tem um propósito. E não achas que as pessoas às vezes são um bocadinho desconfiadas, quem gasta dinheiro nas redes sociais, de fazer promoção? Eu às vezes fico a pensar, será que isto passa mesmo? Será que as pessoas estão realmente a ver? É que no outdoor eu sei que lá está, percebes? Uma pessoa sabe que aquilo teve exatamente quando compramos espaço, eu já comprei na televisão, sei que aquele tempo, aqueles segundos estão lá, apresentam-me aquilo da mesma forma que num outdoor digital, sei que tem um relatório e sei que aquilo passou aquelas horas naquele tempo. Agora, eu hoje questiono-me na rede, desculpa, das redes sociais social também passa, mas passa às vezes. Mas pronto, assim, é isso que queria. Passar não quer dizer que a pessoa gere impacto. Exatamente, eu acho que é um bocadinho por aí. Aliás, acho que a parte das redes sociais vão perder. Isto é, por menos, a sensação, leituras que faço. Eu penso muito nisto, talvez por ser pai, e no que vou deixar, e o que me preocupa para a frente, o que é que fica cá. E eu acho que até pode ser uma coisa negativa, porque acho que o telefone, eu lembro que era miúdo, ia a correr ao café para ligar ao meu pai, a contar os impulsos, era a 2 segundos e meio, era assim que era, e eu acho que isso dava-me uma ansiedade, dava-me algo melhor. E hoje acho que não, acho que as coisas estão, tanto que há tantos perigos que estão a levantar em relação às redes sociais, que são diferentes, obviamente, do digital, dos autores digitais, mas acredito que até é mais imponente teres promoção no outdoor digital, põe-te num rol de cliente, de pessoa, de marca, de uma maneira diferente do que das redes sociais. Isto é o que eu sinto, pelo menos. Vou ser suspeito, mas eu também acredito nisso. Acreditas também? Olha, estou felicíssimo, então não estou sozinho nisto. Não estás bem acompanhado. Também pensas o mesmo. Acho isso ótimo. Sim, mas isso é a minha old scholaridade assumida, não é? Que é, obviamente, há visões diferentes, etc., mas o excesso de alguma forma, a pessoa fica quase refém da coisa, faz toda a diferença na forma como eu dizia há bocado. Isto é uma coisa que nós conduzimos o carro, conduzo o carro, tenho que olhar para o vidro da frente, não posso ir só olhar para os retrovisores, não é? Senão vou bater. E aqui acontece um bocado a mesma coisa, quando a nossa cabeça está permanentemente mais fixada numa coisa de proximidade. Pronto, acho que nós ganhamos mais em efetivamente abrir a cabeça, e estamos aqui a falar de várias coisas, desde o digital até o outdoor, mas faz diferença, porque era isto que eu dizia, eu, quando vou numa via rápida ou numa autoestrada, eu consigo ver o outdoor então chegas um bocado à frente. Mas o outdoor tem mais impacto, claro, do que se calhar, porque o telemóvel, além das redes sociais, tem mais não sei quantas aplicações e quantas coisas estão-nos a incomodar. E mais, nós vivemos hoje, vivemos todos angustiados, quando nos mandam até uma mensagem e depois já não consegues ver. Não, eu quando pego no carro é quando penso mais, é quando tomo banho e pego no carro. E estou ali a pensar na minha vida. Eu de repente de moto. Vou muitas vezes para Lisboa e passo e vou para outro sítio, e quando vejo de facto um ecrã, impacta-me, quero ver. Olha, agora quando estava a chegar aqui a Vila Nova de Gaia, bem, este ecrã gigantesco da Dream Media aqui mesmo, sim. Isto é qualquer... Não há ninguém que possa dizer que nunca viu. Porque eu estou ali, aqui, eu depois vou vendo, olha, o que é que está ali a passar? E depois fico a pensar, será que as marcas, isto sou eu porque sou fanático, tenho os meus toques, como devemos ter todos,
Será que as marcas que estão ali, eles se calhar podiam fazer mais? As marcas podiam arriscar mais? Podiam aproveitar mais o digital? O bom que é ter um outdoor digital, possas pôr um filme, possas pôr imagens com luz, que eu acho que às vezes, será que estão todos preparados? Eu acho que é um bocadinho por aí, acho que deviam desafiá-los até. Acho que existem boas práticas, ok? Mas isso em todos os meios, não é? Acho que a simplicidade dá-nos um ganho muito grande. E acho que muitas das vezes, nós, também por culpa dos telemóveis também e tudo mais, os telemóveis não é bem isto, por culpa da capacidade que nos deram para termos a informação toda num clique, ok? Seja o telemóvel ou seja o computador. Deu-nos a possibilidade de ter toda a informação, portanto também quando queremos apresentar essa informação, queremos apresentar sempre tudo. E acabamos por abandonar essa simplicidade. E a verdade é que, como disseste há pouco, a sensibilidade com que nós temos para acolher outras coisas, enfim, o encanto, são coisas extremamente simples, para nos cativarem. E acho que a criatividade, sim, acho que deveria ser trabalhada para que nestes grandes formatos pudéssemos também ter campanhas, se calhar, não com tantos frames como se vive hoje em dia, mas mais simples para captar de uma forma mais direcionada a atenção das pessoas. Também, eu volto aqui a dizer que é aquilo que eu vejo muitas criatividades, em todos os meios, com muita informação, e depois tudo que é muito para nós também nos baralha. Eu acho que quando nós nos cingimos, quando nós temos um logo da marca bem apresentado no outdoor, já é um veículo quase inconsciente para nos levar para onde a marca quer. Depois pode-nos trazer um produto ou algo assim parecido a ladear também esse logo. Acho que majora aquilo também, mais uma vez, aquilo que terá a ser a capacidade da campanha. Enfim, isto é um meio outdoor a trabalhar, mas também acaba por ser comum também a todos os outros, às redes sociais e tudo mais. Eu sei que as redes sociais, falamos muito sobre as redes sociais e agora com o outdoor e o que é que vai acontecer, porque antes não havia redes sociais, era tudo quase outdoor e rádio e jornais e tudo mais. E eu sei que a natureza humana também vive do par equilíbrio-desequilíbrio, não é? Okay? Em que quando chega o digital gera-se aqui um desequilíbrio bastante grande, em que existe uma mudança daquilo que é o investimento publicitário de outros meios para aquilo que é o digital, as redes sociais, os nossos sites e tudo mais, e isso cresce. Eu acho que esse desequilíbrio que aparece, acho que há de ser sempre também um momento de aprendizagem, e devemos depois também de levar aquilo por onde tem que ser. É óbvio que os jornais têm que se reinventar. Perderam-se um bocadinho, ok? E perderam também investimento. Mas uma coisa que é muito engraçada, estava aí a referir, é exatamente isso, que é, se nós formos uns anos para trás, os jornais eram jornais, as rádios eram rádios, a televisão era televisão, e na verdade nas últimas, se calhar, 2 décadas, aquilo que aconteceu foi um mix que começou a surgir em todo lado. Ou seja, é muito normal hoje uma televisão estar no YouTube, estar num digital, ter o seu website, fazer programas para televisão, mas também faz publicações em digital. Uma rádio está na rádio, está no digital, mas também aparece com imagens e filmagens. E, portanto, aquilo que eram gravações passaram a ser audiogravações também e videogravações. Ou seja, todo este mix que existe dos diferentes áreas, e portanto aqui não estou só a falar da parte mediática, que é nas próprias empresas isso aconteceu, não é? Portanto, uma empresa, imaginemos, sei lá, na área dos seguros, por exemplo, não é? Ok, a gente recebia as cartas em casa e depois tinha que ir à agência para preencher papéis. Agora, quer dizer, isto vem por e-mails e vem por digitais e dá para ver nas redes sociais, dá para ver nas suas páginas várias. Portanto, todo este mix foi acontecendo nos últimos anos, e esta fixação de alguma forma se misturarem os diferentes tipos de gestão é uma coisa que aconteceu muito frequentemente. Ou seja, nós temos é que ter isto depois sempre em atenção para não nos esquecermos disso, porque quando
quando eu capto alguém para um website, já sei que a pessoa vai do website para o meu YouTube, do YouTube vai para o Instagram, do Instagram vai para o website, do website se calhar vai ver o nosso aqui, e se a pessoa, por exemplo, como a minha mãe, se calhar ainda vai a comprar um jornal ao vivo e a cores, que se calhar os meus filhos nunca compram jornais ao vivo e a cores, não é? Ou seja, este mix que existe de triangulação, lá está, é para a parte mediática, mas também existe para a parte publicitária, que é, eu tenho a publicidade a ser passada também no próprio site, e no site está no outdoor, e no outdoor está no digital, e do digital está nos papéis. Pronto, isso é óbvio que esta nossa evolução vai acontecendo, e como dizia bem, estas coisas vão mudando muito ao longo do tempo, e um dia destes chegamos a... Se calhar mudam muito rapidamente, porque antes nós pensávamos nas coisas que mudavam, não, foi há meses. As coisas mudam muito rapidamente, e ou sabemos dançar sempre o tango, ou então estamos feitos. O que é o tango? O tango dançar não existe. Caso havia aí uma notícia aqui a semana passada, acho eu, que dizia que qualquer coisa do género, a humanidade antigamente precisava de 100 anos para se mudar completamente, e agora são 10 ou 20 anos e muda-se completamente os know-hows acerca de muitas coisas. Eu acho que o que Pedro falou é exatamente isto. Acho que e também juntando agora aqui que é tudo muito rápido, a aprendizagem é contínua, ok? Existem muitas informações a chegar ao mesmo tempo. Sabemos que uma campanha, para ter o maior alcance possível, não basta um único meio, ok? E ultimamente temos falado muito na parte ou tem-se falado muito da parte do omnicanal. É por isso que os nossos canais de televisão anunciam em outdoor, anunciam em rádio, estão novelas, e acabam por ter aqui isso ao YouTube. O problema é que precisam. E porque também estamos muito, mesmo a própria humanidade também está muito segmentada, não é? O meu filho vê televisão, vê os programas de domingo à noite, que gosta muito, não é? Domingo à noite, vê-os no sábado seguinte, não é? Porque ao domingo que eu termino à tarde, digamos, mas acabamos por cada um de nós ir consumindo também as suas coisas. O meu filho também tem 13 anos, também não consome o telemóvel que ele poderia consumir se nós dessemos liberdade para tal, mas também tem o seu consumo com as campanhas que também são impactados. Estamos noutra faixa etária, pelo menos eu não tenho a faixa etária do meu filho. Nós vivemos o melhor do mundo, vivemos do analógico agora para o digital, e agora o problema é que quem só nasceu do digital não consegue olhar para o mundo para trás de outra forma, um bocadinho por aí. Mas pronto, há de ser um processo evolutivo por parte deles. Portanto, temos então aqui um tema também que podemos avaliar, que é até que ponto nós, com uma campanha publicitária, em diferentes meios, podemos avaliar se uma campanha num outdoor digital, clássico, poderá ter mais ou menos projeção que uma campanha nas redes sociais e tudo mais. Eu vou já dizer então aqui aquilo que é o meu parecer. Eu acho que continua a haver espaço para os dois, ok? Depende um bocadinho daquilo que estamos a falar do outdoor, ok? Uma campanha que passa num outdoor diferenciado, icónico, nunca poderá ter a mesma ou nunca terá a mesma projeção nos dois lados. Nunca será uma projeção em massa. E acho que as redes sociais e os online, as campanhas online, vivem para ser consumidas em massa. E acho que se nós quisermos dar uma projeção, uma notoriedade às nossas marcas, acho que o outdoor... não vejo nenhum outro meio que consiga engrandecer tanto a marca quanto o outdoor. É uma obra de arte que fica ali colocada, como alguns grandes equipamentos digitais, como temos aqui em cima. Na realidade, para lá estar, a marca não pode ser pequena. Portanto, muitas das vezes é isto. O próprio equipamento como é construído, o custo para pôr lá ter uma arte final a ser exibida continuamente, durante uma semana, um mês, um ano, o que for, obriga a marca em si só já ter um determinado volume.
Portanto, se a marca é nova, quer entrar com força num país, acho que o primeiro passo deverá ser, no meu entender, algo ou tudo aquilo que impacta muito. Depois poderão haver outros caminhos que venham a seguir. Mas num primeiro tiro, digamos assim, acho que o alvo seria os grandes outdoors. E depois as redes sociais poderão também ajudar. Este é o meu entender, que vamos conversando também aqui várias vezes com muitas Talvez pessoas. sintas, eu pelo menos sinto do meu lado, dá muito mais crédito a uma marca, é muito mais distinto para uma marca estar num grande outdoor daqueles espetaculares que existem, que tem, por exemplo, do que apenas numa... Acho que dá outro crédito, acho que até para o público, eu digo sempre público, para os consumidores, então, não, estes não brincam, estes estão aqui a sério porque acreditam no produto deles e acreditam. Eu acho que é um bocadinho por aí, acho que tem tudo a ver com isso. Acho que sim, também. Eu acredito. Sim, tu. Há uma visão que tem exatamente a ver com esse tema, que é o impacto que se vai gerando, e tem muito a ver com isto, que é muitas vezes nós, eu digo isto, não é necessariamente no sentido publicitário do termo, é no sentido de captação, e a captação pode acontecer de várias coisas. Imagina, eu vou na rua e vejo passar um carro novo e eu fico assim a olhar e digo, olha, muito engraçado, não estava à espera. E isto acontece em muitas áreas, mas em particular também na área da publicidade, como dizia bem, que é, de repente olho, isso é uma coisa diferente e que eu estou ali a olhar, aquilo parece que não vai captar. Eu procuro, quando vou conduzir, ter um bocado de atenção, que é para não ficar só a olhar, mas isso faz-nos olhar às vezes, várias vezes, nós vamos a olhar e estamos a ver, porque aquilo nos gera essa captação e é diferente. Obviamente, isso quando acontece muitas vezes, e tendo já feito muito trabalho de rebranding muitas vezes, isso acontece em particular se a marca decide fazer um determinado ajuste à sua marca, ao seu branding, mas o ajuste, lá está, não tem que ser só o seu logotipo, não é? O ajuste às vezes é à mensagem que passa, à comunicação que decide fazer, e quando faz esse ajuste, lá está, é fazer a marca, desculpa, estou a ser um bocado repetitivo, mas é fazer a marca sair da rodinha do rato e de repente fazer uma coisa diferente, porque se a pessoa está habituada e vê aquilo durante 5 anos, está sempre a ver a mesma coisa, a mesma mensagem, a mesma imagem, pronto, a pessoa diz, já aquilo já vi, já conheço, aquilo já, pronto, mas se de repente nós vemos uma coisa que é completamente diferente, e aí isso obriga-nos a essa mensagem. E portanto sim, eu concordo inteiramente com essa visão de nós termos que fazer as coisas diferentes. Agora, pronto, nas redes sociais isso também acontece. Agora, aí concordo que o outdoor tem esta mais-valia, porque felizmente ainda há um número grande de pessoas que conduzem ir a conduzir assim, não é? Pronto, mas e faz toda a diferença essa matéria. Claro que a viciação que de alguma forma tem vindo a existir para as redes sociais por outras áreas, bom, mas isso é o que é, aquilo que nós falamos sobre a rapidez que isso nos gera. Às vezes o registrar não quer dizer que eu tenha visto, não é? Quer dizer, basta que eu lá ponha o dedo em cima e fica registado como eu tendo visto. Mas na verdade o que eu estou a fazer é acelerar aquilo e portanto não tive se calhar a ver tanto como vejo quando olhamos efetivamente. Portanto, esta matéria em particular para as marcas tem muito a ver com isto, que é não se deixarem muitas vezes andar exatamente nas mesmas coisas, anos e anos ou meses e meses, e não usarem a mesma receita. Exatamente, sentirem que é importante de vez em quando, não é mudar, ou seja, não tem que mudar de A para B, mas não pode ser o A1 igual o ano inteiro. Se calhar pode ser o A1, o A2, o A10, o A20, ou seja, vai-nos fazendo pequenos ajustes, e é isso que gera muito impacto, porque isto eu de facto também aprendi na parte também do doutoramento nesta matéria, que é a importância que tem de não nos deixarmos sempre fazer a mesma coisa. O que não quer dizer que eu tenha que mudar o meu branding, que eu tenha que mudar essas coisas. Agora, quando isso acontece, faz diferença, não é? Quer dizer, se nós olharmos, vou dizer o nome de uma marca que não é uma marca que participe connosco, mas... Ele tem medo de dizer, eu não sei. Tem que é para não... Eu não tentar vender nada, mas... Eu sei, é tramado. Nós olhamos para uma Coca-Cola, pronto, a Coca-Cola em Portugal não é Coke, não é igual à Inglaterra, mas, quer dizer, é difícil que a gente não ache que a Coca-Cola é uma marca nossa, não é? Quer dizer, está cá há tantos anos, Claro. que é uma coisa igual a nós. Sei lá, uma Omo, eu lembro de ser miúdo e minha avó usava os Omos, não é?
pronto, continuam a existir, são marcas que não são de origem nacional, mas têm esse impacto. Da mesma forma que temos o contrário, temos marcas que são portuguesas, mas com designações internacionais, porque elas foram criadas cá para serem projetadas para fora. Portanto, todas estas matérias, na forma como se fazem, nomeadamente as campanhas, faz muita diferença quando nós conseguimos olhar e de repente aquilo, se me atrai, é porque me está a captar. E o captar, lá está, faz aquilo entrar para a minha cabeça, para o meu coração, a dizer, já não vi há tanto tempo e é tão engraçado. Ou seja, e a partir daí às vezes acontece, e nós sabemos isso, que muitas vezes há empresas que em determinado momento têm que parar ou estagnam, etc. E depois, passado muitos anos, voltam a repor e a criar dinamismo, e ao criar dinamismo voltam a conseguir projeções que não tinham até à data. Portanto, estas matérias eu acho que são muito interessantes. Agora, não temos de estar todos de acordo, seguramente os de meia idade, os mais velhos, os mais novos têm visões diferentes, mas é normal. Eu também, quando era miúdo, se calhar tinha visões diferentes dos meus avós e dos meus pais. Se calhar à data de hoje já penso assim, eles se calhar tinham razão, eu é que era um bocado tonto na altura, que não ligava tanto. Ou seja, estas matérias são matérias muito importantes, do ponto de vista do impacto também, não é? Certo, acho que sim. Mas pronto, não disse nada de jeito, de certeza. Não, disseste. Agora, o que se calhar é importante é percebermos que se basta usar os outdoors digitais ou se complementam-se com as redes sociais e com como é que eles se complementam, se complementam, se vale a pena... Eu posso responder no seguimento daquilo que o Pedro disse, ok? Que é, eu acho que tudo existe para ser usado, ok? Acho que aquilo que queremos anunciar deve marcar o meio que nós devemos escolher, ok? É óbvio que nós temos os nossos outdoors, que eu acho para campanhas de notoriedade, quanto mais impactante, melhor. E a verdade é que tudo aquilo que tem mais impacto normalmente acaba por ser sempre maior, ok? Ou melhor, aquilo que tem maior mancha visual. É óbvio que um outdoor de 500 metros quadrados a 500 metros de distância tem uma mancha visual muito mais pequena do que um telemóvel a 10 centímetros ou a 5 centímetros. Também temos que gerir também essa questão. Não vale a pena pôr ali um outdoor no topo de uma serra que fica a 1 km de uma autoestrada, porque não é por ser grande que vai ultrapassar isso. Mas aquilo que tem a melhor mancha deverá ser usado para campanhas para, como disse há pouco, umas Coca-Colas da vida. Isso lembrem-me que é planta, isto nos laticínios, umas milanesas também que existem por aí que já têm muitos anos, em que se calhar para elevar um bocadinho as vendas, aquilo quase que basta ter uma campanha a correr o país todo de notoriedade e aquilo à partida alavanca aquilo que são as vendas também da própria marca. Agora, existem campanhas muito direcionadas, muito direcionadas em que aqui o online poderá ter online, ou seja, as redes sociais e outros meios poderão ter outro tipo de projeção. Ainda assim, e agora eu vou puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, que é o seguinte, hoje em dia o digital out of home também vive daquilo que é a flexibilidade das campanhas e vivemos também daquilo que é programático, ok? Todas as campanhas digitais em sede de telemóvel e redes sociais são campanhas todas elas programáticas que obedecem a muitos critérios, em que quando existe um preenchimento de todas essas características da campanha, então a campanha é lançada em microsegundos. Eu continuo a achar que a partir do momento em que o digital out of home fica ligado a um DSP, a um SSP, que seja, como tem ligado o da Meta, nas redes sociais do Facebook ou outros que tais, então o contexto para aproximar aquilo que nós vemos no nosso telemóvel acaba por aproximar também aquilo que é o pequeno formato que é mais usado para as programáticas. Poderá haver aqui uma aproximação daquilo que é o digital out of home sem ser o de grande formato para aquilo que é as redes sociais. E aqui poderemos, nas campanhas muito direcionadas, pensar que o distanciamento entre um e outro não é assim tão grande quanto nós pensamos. E depois também, a frequência de comunicação não é assim tão grande
quanto à capacidade de mudança das artes finais que nós temos nos nossos equipamentos. Portanto, por aí eu também não vejo um problema do lado do Out of Home em ir atualizando todas as nossas artes finais para atualizar o conteúdo, com o estoque que está na loja, com a condição climatérica, se está sol é o guarda-sol, se está chuva é o guarda-chuva, no mesmo dia podemos ter os dois casos e automaticamente os sistemas também conseguem fazer isso. Mas pronto, há faixas etárias também distintas, é óbvio que o meu filho não vai ver tanto os outdoors, só se for dentro da escola para casa, nós se calhar fazemos mais estrada, temos mais outdoors, se calhar também somos nós que temos poder de compra, não há de ser os nossos filhos, porque eu falo do meu, os da Pedro poderão ser um bocadinho mais velhos, mas também as marcas também têm que olhar para o contexto todo, digamos assim.